Bom dia, muito obrigada. Antes de mais, eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar esta iniciativa, que é de facto notável pelo que significa em termos de encontro europeu, mas, por outro lado, por ver esta celebração aqui na Croácia, que não deixa de ser bastante simbólico e importante, até porque outros países não a estão a fazer. Evitaria a celebração, mas evidentemente a evocação da Primeira Guerra é indispensável para compreender estas realidades. Ok. Koliko sam shvatila, imamo neki problem sa prevođenjem, pa ćemo samo na trenutak prekinuti. Možemo nastaviti? Evo, izvolite, please. Então, repito algumas palavras de agradecimento, sobretudo, e de congratulação pela realização desta iniciativa na Croácia e, sobretudo, tendo em consideração os países que a estão a promover, e felicito a EUNIC por isto. E um agradecimento também, evidentemente, ao Instituto de Camões, em particular à doutora Soraya Lourenço, que se empenhou nesta intervenção também do nosso país. Como é evidente, falo em português, pela minha língua pátria, pelo encontro europeus, e passarei então a partilhar algumas reflexões sobre a questão da arte e da cultura portuguesas em tempo de guerra. Vou fazê-lo em 5 momentos. Os primeiros para contextualizar um pouco a história da Primeira Guerra de Portugal, e a Primeira Guerra não deve ser muito conhecida e, portanto, gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos. Depois, para contextualizar também como é vivido em Portugal este dilema de entrar ou não entrar na guerra. Não é pacífico, antes pelo contrário, e isso condicionou todos os legados, os impactos e a própria vivência da República Portuguesa durante a Primeira Guerra Mundial. Evocando um terceiro momento que tem a ver precisamente com o facto de estarem uma série de mudanças em curso no contexto de Portugal e de haver aqui uma confluência e um cruzamento interessante com o que significa a Primeira Guerra. E então a parte mais significativa, relativa a algumas contribuições e alguns dos aspectos mais relevantes da arte e da cultura em tempo de guerra, terminando então com algumas reflexões sobre a questão do legado e da renovação, tal como nos é suscitado neste painel. Quanto a Portugal, eu gostava de referir meia dúzia de aspectos. Em primeiro lugar, Portugal começa por ser uma potência neutral, isto é, não é bem neutral, é não beligerante, porque na sequência da relação histórica e estreita que mantém com a Grã-Bretanha faz alguma pressão para que Portugal não entre na guerra. Por outro lado, Portugal tem uma agenda própria e, sobretudo, muito condicionada pela questão das colónias. E aquilo que é desconhecido de muitos é que a questão da guerra em África e das colónias portuguesas condiciona em muitos aspectos o próprio percurso da Primeira Guerra Mundial, sendo que, nas vésperas da Primeira Guerra, o que se discute é precisamente quase a disputa das colónias portuguesas entre ingleses e alemães, tendo havido inclusivamente um tratado secreto entre a Inglaterra e a Alemanha para se apropriarem das colónias portuguesas em caso de, enfim, falência ou alguma situação. E por isso Portugal estar aqui numa posição que, além de mais, tem também outras características geoestratégicas, para além desta questão da África e do que significa nas relações com o resto do mundo. Repare-se também a relação privilegiada com a América Latina, e quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial, de facto, a Península Ibérica tem aqui um papel preponderante. Portugal destaca-se ainda pela proximidade com o caso espanhol. E por isso, quer os aliados, quer os alemães, tentam também ver com as relações públicas e com a diplomacia portuguesa a gestão da questão espanhola. E por isso é um emaranhado de questões que está, de facto, imediatamente em cima da mesa assim que a guerra começa. Há uma preocupação muito grande com isso e,
do lado português, o que acontece é o desenvolvimento de um debate interno entre alguma conflitualidade e um debate muito exacerbado, precisamente entre aqueles que acham que Portugal deve inquestionavelmente entrar na guerra ou deve reservar a sua posição relativamente à Grã-Bretanha. Sendo que há uma matéria relativamente à qual todas as sensibilidades político-ideológicas e todos os interesses são consentâneos do lado português, que é o envio imediato de forças para a África. E por isso, logo em 1914, Portugal está envolvido no contexto da guerra de uma forma muito preponderante. Os impactos da guerra são determinantes neste país, que é simultaneamente também um país muito dependente das suas relações externas, designadamente económicas, mas não parte para a guerra no teatro europeu. Porém, entre Portugal há um forte confronto entre aqueles que acham que não, que nós devíamos, para além de mandar as tropas para a África, mandar já tropas e intervir já na guerra europeia, e aqueles que acham que não. Sendo que entre os que acham que sim, está uma questão que é preponderante, que é a própria defesa da República. E daí este desafio, ou este segundo ponto, que tem a ver com os dilemas da República. Não esqueçamos que Portugal é a terceira República no contexto europeu, portanto, a França, evidentemente, a Suíça com os seus particularismos, mas em 1910, Portugal, num contexto bastante complexo e rasgando aqui com alguma coragem, com alguns elementos de grande modernidade, avança com uma proposta de republicanismo que já vem defendendo internamente desde os meados do século XIX e em 1910, depois de um contexto político também muito complexo, implanta a República. O que é único no contexto europeu e, sobretudo, nesta conjuntura. Os problemas tinham começado em finais do século XIX, mas o que importa aqui para esta comunicação é termos em consideração dois aspectos fundamentais. Primeiro, a proposta do republicanismo, que é uma proposta sempre de grande modernidade, de cidadania, de desenvolvimento cultural da população e, por outro lado, o facto da República ter sido mesmo implantada em 1910, o que significava que alguns protagonistas políticos queriam aproveitar a entrada na guerra para também, no fundo, significar com isso a defesa do próprio regime, a defesa da própria República. Com ainda mais um aspecto, é que só isso, e só o facto de entrar na guerra a corpo inteiro, é que lhe garantiria não só defender a sua posição e designadamente a do seu regime junto dos outros países europeus, não só durante a guerra, mas depois, no final da guerra, onde uma vez mais a questão da salvaguarda dos territórios coloniais era preponderante. O que é que vai acontecer? Por isso, em 1914-15, nós mandamos tropas para Angola e para Moçambique. Entretanto, há algumas pressões, quer da Grã-Bretanha, quer da França, solicitando os nossos apoios. É evidente que à Grã-Bretanha e à França interessava manter Portugal neutral, porque era a garantia do trânsito de mercadorias e de todos os aspectos com a África e com a América Latina, mas depois acaba por a situação inverter-se e haver um pedido por parte da Grã-Bretanha para nós aprisionarmos os navios alemães que estavam situados nas costas portuguesas, que são imensas, se tivermos em consideração o território africano. Bom, isto acaba por precipitar, de facto, o aprisionamento dos navios alemães por parte de Portugal e só então, em março de 1916, é que Portugal entra na guerra por declaração de guerra da Alemanha. Isto é fundamental para percebermos o resto de tudo e, designadamente, para percebermos o comportamento dos intelectuais portugueses e de muitos dos seus protagonistas perante a guerra. Portanto, estamos a falar de um país que está envolvido no esforço de guerra até 1916, sem forças no teatro europeu. E um país que está fortemente mobilizado e que, aliás, se mobiliza a correr sem ter grandes recursos, nem financeiros, nem económicos, nem militares, nem coisa nenhuma, e que se mobiliza apressadamente para entrar na Europa em 1916. O que é que nós temos em Portugal, então, no âmbito da caracterização de alguns dos seus aspectos interessantes em termos de arte e de cultura? Como eu referi, em boa medida, o republicanismo faz-se sob o signo do positivismo, da modernidade, e isso transporta uma proposta de cultura diferente e faz avançar, de facto, estas ideias de modernismo e de futurismo em Portugal numa forma muito ou bastante prematura.
que só depois é que será, mais tarde, em alguns contextos europeus, acompanhado. O título que eu escolhi para esta intervenção é precisamente uma expressão de um dos autores portugueses mais traduzidos no mundo e mais famoso no mundo, Fernando Pessoa, onde precisamente se refere, e está esta citação, que eu lerei para que seja traduzida: há sempre uma ou outra em curso entre guerras e revoluções, na leitura dos seus efeitos, a causar não horror, mas tédio. Não é a crueldade de todos aqueles mortos e feridos, o sacrifício de todos os que morrem batendo-se, ou são mortos sem que se batam, que pesa duramente na alma. É a estupidez que sacrifica vidas e haveres a qualquer coisa inevitavelmente inútil. Todos os ideais e todas as ambições são desvario de comadres homens. Não há império que valha que por ele se parta uma boneca de criança. Não há ideal que mereça o sacrifício de um comboio de lata. Que império é útil ou ideal profícuo? Tudo é humanidade, e a humanidade é sempre a mesma, variável, mas inaperfeiçoável, oscilante, mas improgressiva. Este livro do Desassossego não é escrito diretamente por Fernando Pessoa, é por um dos seus heterónimos, Bernardo Soares. É um livro bizarro, estranho, diferente, porque é um não-livro, digamos assim, é um livro que nunca existiu, é a própria subversão do conceito de livro, é um livro em potência, é o livro-sonho, é o livro desespero, em que, no fundo, tem a ver com estes absurdos pilares mestres do mundo, tanto para Fernando Pessoa como para o livro do Desassossego. Uma espécie, como eu pus ali, a ruptura mecânico-sonora do futurismo. Neste livro, neste não-livro, Bernardo Soares, no fundo, fala-nos da estética da guerra, que afirma o momento do combate, que fixa e bloqueia o momento em que a morte se faz soberana. No fundo, é também um triunfo instante dos futuristas puros, dos sucessores de Marinetti, como de resto aqui ouvimos falar. Estes anos de 1912 a 1914 são um período, de facto, muito dinâmico em termos europeus, como sabemos, para as artes em geral, para a cultura em geral, que contamina, que contagia, que faz efervescer também muito o contexto português, onde a música de Stravinsky e a Sagração da Primavera, onde o jazz e o ragtime também vindo dos Estados Unidos chegam, onde o musical da época eduardina e vitoriana também chegam. E, no fundo, o republicanismo também pusera isto na sua agenda político-ideológica. O modernismo era uma exigência do republicanismo, uma exigência do novo regime, uma exigência contra uma monarquia conservadora e que estava a levar o país para o descalabro e, portanto, era este o grande desafio do século XX. E a guerra irrompe no meio disto tudo, suscitando mais uma série de questões, colocando-se na prática também como um grande acontecimento imaginativo para os seus artistas e autores, alterando determinantemente o mundo através do qual, ou o modo através do qual, homens e mulheres pensaram não apenas a guerra, mas o mundo, a cultura e as suas expressões. O que é que vamos ter em Portugal? Vamos ter um conjunto de autores, de protagonistas simultaneamente da cultura e da literatura portuguesa, mas que têm uma fortíssima implicação e presença política e que vão estar envolvidos diretamente neste combate entre os guerristas e os antiguerristas, entre aqueles que queriam e não queriam ir para a guerra, que vão fazer uma campanha interna nos dois sentidos internamente, mas eles próprios vão mudando de posição, eles próprios vão se redescobrindo também nos seus desígnios, nos seus princípios e, sobretudo, aqueles que têm a ver com as suas ideias no campo artístico. Estamos a falar, desde logo, dos intelectuais, para quem conhece um pouco da cultura portuguesa, da Renascença portuguesa. A Renascença portuguesa era um movimento intelectual que surgiu no Porto logo a seguir à implantação da República, que se reuniu em torno de Jaime Cortesão, este próprio foi à guerra, e que reúne homens tão diferentes entre si como um Teixeira de Pascoais, um Raul de Proença, um Leonardo de Coimbra, um António Sérgio, que têm orientações filosóficas muito distintas, e eles vão apoiar a entrada na guerra em determinada altura. Não todos e não ao longo do período todo. Mas, assim que Portugal entra na guerra, eles publicam um dos seus volumes principais da Águia, com Teixeira de Pascoais, Teófilo Braga, Raul Proença, a defender a entrada na guerra. A guerra, de alguma maneira, vai também moldar a escrita destes homens.
até porque eles viam-na associada a estas questões do modernismo, que nunca foi uma celebração das tecnologias de representação, nem das outras tecnologias. E vão ligá-la a uma coisa que é fundamental no contexto português e não só, que tem a ver com a crise do final do século, que em Portugal foi particularmente aguda, a crise finissecular, e que se prolonga até estes anos da implantação da República e que suscita um sentimento pátrio muito exacerbado e, sobretudo, um nacionalismo muito forte. São múltiplas as expressões deste nacionalismo em Portugal e o modernismo vai incorporar a ideia de literatura nova, associando a este conceito pátrio e nacionalista em muitos dos seus aspectos. E, de facto, o próprio nacionalismo é uma das primeiras e principais linhas de força destes movimentos, de Pessoa em particular, de Fernando Pessoa em particular, e que, por isso, aproveita todas estas oportunidades para criticar o que considerava a falta de nacionalismo dos republicanos que não queriam ir logo para a guerra. Bom, entre 1915 e 1935, nós vamos ter várias expressões destes homens de relevo intelectual e político, vários escritores, vários artistas, Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros ou António Ferro. Nesta tensão argumentativa contra e a favor do conservadorismo estético do neoliberalismo republicano, contra e a favor da entrada na guerra, contra e a favor a uma Europa ligada, a um Portugal ligado à Europa. Logo ao princípio, Mário de Sá Carneiro exprime-se dizendo quanto triste ele estava. Ele escreve a Fernando Pessoa, logo em agosto de 1914, e diz: meu querido amigo, para o mundo, para a Europa e mesmo pessoalmente para mim, para todos nós, o que se irá passar? Ninguém o sabe. Mas neste momento a guerra parece inevitável. Estou triste, toda a Europa está em armas. António Ferro, que vai ser um homem relevantíssimo no contexto depois do Estado Novo e dos fascismos, e designadamente nas suas ligações com o fascismo italiano, com o nazismo, é um homem determinante nestas coisas, mas que nesta altura estava ainda muito jovem, ligado a uma revista Orfeu, foi uma das principais revistas modernistas em Portugal, e escreve precisamente: portugueses, ide à guerra, peito firme, olhar leal, deixem lá as suas vidas, tragam viga a Portugal. Sangue de heróis tinge a relva, onde há ramos de oliveira, sangue e relva, portugueses, já lá está a nossa bandeira. Eu noto que há uma característica também na relação de Portugal com a Primeira Guerra nestes anos. É que as forças mais conservadoras, contrariamente a outros países, veja-se o caso de Itália, veja-se o caso de Espanha, não querem ir para a guerra. A elite dos militares, as patentes mais elevadas, os generais, não querem ir para a guerra na Europa. Querem fazer a guerra em África, querem defender as colónias africanas, mas contrariamente aos outros movimentos, sobretudo nos países que depois vão ser autoritários, os nossos não querem ir para a guerra na Europa. Daí estes contraditórios ao nível da defesa do nacionalismo e da entrada para a guerra. Bom, Almada Negreiros, que é um homem, um dos grandes protagonistas do futurismo português, na arte, na pintura, na escrita, notável de facto, construiu um discurso também político e cultural, nesta altura pacifista, radical. E, num manifesto, poema futurista, A Cena do Ódio, em 1915, dizia até: despe-te da farda, desafia-te da impostura e põe-te no oléu que ficas desempregado. Claramente contra a guerra. Já, porém, o ultimato futurista às gerações portuguesas do século XX, muito na linha daquilo que nós também vimos, datado de 1917, publicado na revista Portugal Futurista, Almada Negreiros promovia agora um discurso político e cultural intervencionista. Num apelo redentorista à intervenção na guerra, em sintonia com a campanha pública de Jaime Cortesão, que ele próprio foi à guerra e deixou memórias. É uma escalada aqui muito nacionalista, em defesa da pátria, esta ideia da redenção da pátria, que vemos aqui timidamente entrar ou não durante a guerra e que mais tarde vai estar no caldo cultural que nos leva à ascensão do fascismo e à defesa do salazarismo em Portugal. Já diferente de Almada Negreiros, neste momento, Álvaro de Campos, que é outro heterónimo de Fernando Pessoa, também expunha, no ultimato publicado em 1917, um discurso político e cultural anti-intervencionista, evocando uma dimensão muito interessante, que era a atitude civilizacional portuguesa
privilegiando mais a cultura do que a política. E faz uma espécie de mandado de despejo aos mandarins da Europa. Fora! Fora tu, Anatole France, Epicuro da farmacopeia homeopática ténia. Lixo, guerreiro palavroso, esterco, jofro e demburguesco. Bom, enfim, uma autêntica revolução cultural, feita de influências nietzschianas em muitos aspectos. Também surge aqui uma obra fundamental de Almada Negreiros, o Manifesto Anti-Dantas, que também este poeta do Orfeu futurista vinha dizer morra Dantas, morra Pim, numa contestação precisamente da literatura oficial e burguesa. Bom, por isso, neste campo cultural e sobretudo ligado à literatura, o que acontece em Portugal é a mistura desta questão da guerra e do intervencionismo com estes movimentos do modernismo, que vem renovar, que vem, de alguma maneira, e entre aspas, adulterar, que passa de uma política de defesa nacionalista para a defesa da pátria e que depois se mistura, precisamente, no intervencionismo, mas sem perder a dimensão civilizacional. E, de facto, o que nós vamos assistir é, sobretudo, também ao fim do futurismo precoce no contexto europeu. Pessoa foi o que ficou, esse que continuou a dar voz ao discurso político e cultural contrário à participação portuguesa na frente europeia e que é muito crítico relativamente à relação com os aliados e, sobretudo, com a Grã-Bretanha. Que é crítico em relação aos políticos portugueses, designadamente o mais célebre neste contexto, Afonso Costa, e que tem um poema que a esse nível é muito claro. Vendidos à Inglaterra, caixeiros da Francaville meteram a gente na guerra como num cesto aos 1000. Anda o povo a passar fome e quem o mandou para a França não tem barriga para o que come, nem mãos para o que alcança. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial e neste contexto de tensão entre a crença europeísta e cosmopolita, o futurismo, como vos referi, acaba por perder a dinâmica que tiver em Portugal. O futurismo português acaba precocemente, é diferente dos outros futurismos nesse contexto, sobretudo na sequência de Almada Negreiros para Paris, sobretudo na sequência da morte de Santa Rita Pintor, sobretudo na sequência de Amadeu de Sousa Cardoso, sobretudo também na sequência daqueles que a pneumónica dizimou, o futurismo português fica esquecido. Mas a expressão da guerra nota-se também em muitos outros contextos artísticos. No cinema é muito interessante. Acontece, como imagino, nos outros países. Aqui, a Primeira República coincide também com o desenvolvimento do cinema como arte em dois momentos distintos. Por um lado, é o próprio exército, são os próprios militares que criam uma sociedade, que criam, no fundo, os serviços para a divulgação do que está a acontecer na guerra, que levam a cabo a realização de documentários e atualidades, o que nos leva para uma das dimensões que vai condicionar muito também o que tem a ver com a arte e a cultura durante a guerra, ou seja, a questão da propaganda, da produção de arte para as massas, digamos assim, para a sua divulgação, mas ao mesmo tempo a sua própria censura, à medida que são criados estes serviços filmatográficos do Exército, é promulgada a lei da censura que proíbe boa parte da sua divulgação, mas, enfim, os serviços ainda acabam por fazer uma série de filmes, designadamente um dos filmes que ficou célebre, Os Exercícios Militares em Tanques, ou Portugal na Guerra, Divisão Naval Portuguesa, sendo que há também uma estreitíssima relação com os serviços cinematográficos ingleses e franceses, sobretudo ingleses, com este esforço de documentar a guerra, e encontramos em Portugal vários filmes sobre o corpo expedicionário português e sobre a presença em Portugal. Associando aqui também a intervenção e a presença de alguns realizadores que se vão celebrizar depois no contexto do Estado Novo. Sobretudo, um deles, o Leitão de Barros, que depois trabalhou muitíssimo para o Estado Novo. O Manuel de Oliveira é muito jovem aqui, mas começa a aparecer já nos primeiros anos do Estado Novo. E temos, efetivamente, também uma série de contribuições deles. Alguns deles também trabalharam depois nos filmes das cerimónias da trasladação dos soldados desconhecidos para a batalha, a glorificação dos soldados desconhecidos, como aconteceu com outros países. Mas há aqui uma circunstância que é diferente, que teve a ver com o aproveitamento, espero que seja este e espero que tenha sonho que funcione, que foi o aproveitamento desta cinematografia e deste espírito nacionalista
engolido que vai ser pelo Estado Novo, engolido que vai ser pelo autoritarismo português. Um dos filmes que ficou e que toda a gente viu durante todo o Estado Novo, até ao 25 de abril de 1934, foi um filme chamado O João Ratão, está aqui o princípio, que é a história de um soldado que foi para a guerra, e embora o salazarismo se imponha contra a Primeira República, o que vai fazer precisamente é pegar na experiência portuguesa durante a Primeira Guerra e usá-la para defender a política de neutralidade durante a Segunda Guerra. E então faz este filme que conta uma série de episódios deste João Ratão, que foi para a guerra, e que tem os ingredientes todos, o drama que foi a presença dele na guerra, nas trincheiras, a expressão da cultura portuguesa e de um dos aspectos que eu já vou focar, que tem a ver com o fado cantado nas trincheiras da guerra. Cá está, o João Ratão na guerra e os fados que o acompanharam, que aqui não temos tempo para ver. Outro dos aspectos importantes teve a ver, evidentemente, com a pintura de guerra. Não tenho tempo aqui para vos mostrar. A pintura, sobretudo, de um Adriano de Sousa Lopes. A pintura que é mais modernista e que é mais interessante não se associa à guerra, mas sim através do modernismo, como, por exemplo, através de um Almada Negreiros. Mas, enfim, Sousa Lopes, nós não temos internet, funciona mal, há bocado funcionou, mas agora deixou de funcionar há bocadinho. Portanto, não dá para mostrar alguns dos seus quadros, dá para mostrar alguns dos seus desenhos. Alguns, aliás, fazem parte do Museu da Guerra em Portugal, do Museu Militar, que tem uma sala inteira dedicada à guerra. Outros dos aspectos que são relevantes no contexto da arte e da cultura portuguesa têm a ver com a experiência da reportagem. Quer ao nível dos fotógrafos, enfim, como em todo o lado, quer ao nível do desenvolvimento de muitas das imagens que tiveram a ver, associando também, uma vez mais, essa ideia de relacionar o esforço de guerra com a cultura para as massas, a cultura para a população em geral. Estas são algumas das capas pintadas por um dos principais fotógrafos portugueses na época, Joshua Benoliel. Termino com dois aspectos, um deles muito pouco conhecido, que tem a ver com a influência que a guerra teve no trabalho de um autor chamado Stuart Carvalhais. O Stuart Carvalhais foi o artista português, bom, ele era muito diversificado nas suas atividades, pintava, escrevia, fazia desenho, mas fazia cartoons, mas foi na banda desenhada que ele ficou mais célebre, está reconhecido hoje em dia como um dos principais artistas de banda desenhada, tem uma característica, foi ele que inventou o balão em termos internacionais, os franceses disputaram isto um bocadinho com Portugal, mas este conceito do balão usado na banda desenhada foi inventado por Stuart Carvalhais. Tinha dois personagens, o Kim e o Manecas, e em toda a banda desenhada ele percorre todos os grandes momentos da entrada e da vivência de Portugal na guerra com um traço muitíssimo moderno, um traço muito próximo daquilo que depois vamos ver na Bélgica e em outros países, e aqui muito nestes países também ligados à banda desenhada, incluindo a história da pneumónica e as experiências de guerra, a história do gás asfixiante, dos que ficaram gaseados, sempre com o sentido de humor muito, muito fino. Tenho de me aproximar do final e faço com a referência a outro dos aspectos que em Portugal refletiu muitíssimo
para, no campo da arte e da cultura, que foi no fado. Isto é um fado trabalhado em filme, o soldado na trincheira, não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão, só pode ter alguém a alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão. Mas quando chegar a hora ele vai ser um valente e vai fazer essas coisas todas e vai para a guerra. Bom, são dezenas os fados que existem em Portugal ligados à guerra, a maior parte deles escritos na frente interna, a maior parte deles escritos não só a partir de fontes secundárias, mas relatando quer a vida do soldado na guerra, mas também a vida dos que ficaram. As mulheres que ficaram, os sofrimentos, a fome, a miséria, enfim, estes fados cantados na rua e nas tabernas com panfletos distribuídos e focando, de resto, o mundo inteiro também. Há um fado à Bélgica, há um fado sobre o amor pátrio, há uma canção patriótica, há fados sobre a Alemanha, contra o tirano alemão, vou lutar, vou morrer, enfim, uma profusão enorme de letras e de fados deste que é hoje em dia também património da humanidade e que, contrariamente a muitas leituras precipitadas, tem origens muito recuadas e tem aqui uma presença fortíssima no tempo da Primeira Guerra Mundial. Bom, eu tenho que terminar fazendo 2 ou 3 reflexões. Em primeiro lugar, a questão da guerra e da memória coletiva. Foi outro dos aspectos onde depois, quer no campo artístico, e aí a escultura, a arquitetura, enfim, em Portugal, como nos outros países todos, temos dezenas e dezenas e dezenas de monumentos aos mortos, envolvendo alguns escultores, muitos deles passando também por essa apropriação, depois pelo autoritarismo, pelo Estado Novo, ou então imediatamente no início do Estado Novo, celebrando-se aí, porventura, uma vez mais o Sousa Lopes na pintura e um escultor chamado Teixeira Lopes, através da estatuária. Há uma apropriação muito clara em termos nacionalistas também do significado deste sacrifício do soldado desconhecido. Há a tentativa de entregar isso ao povo e de tornar a guerra não uma questão política, mas feita pelo povo, pelo Parlamento e pelo Governo, e procurar também explorá-lo sob o ponto de vista do messianismo político, ligando ao messianismo popular. Sendo que, numa fase final, tudo isto estará ligado àquela que foi evidente antes do salazarismo, antes das experiências de autoritarismo no contexto europeu, uma primeira experiência de autoritarismo moderno que ocorreu em Portugal sob Sidónio Pais. Sidónio Pais toma conta do governo, faz um golpe de Estado e depois um golpe militar e acaba por impor um regime autoritário com o carisma do chefe, não se aproxima ainda das milícias, mas tem muitos contextos semelhantes e muitas destas iniciativas acabarão por ser apropriadas por ele e mais tarde pelo Estado Novo. A questão da memória ficou ligada a tudo isto, não é? Quer dizer, de repente a arte de pós-guerra com estes sofrimentos em cadeias torna-se cínica, mudam as regras, mudam os contextos nacionais, mudam os quadros internacionais e esta arte abandona a tradição, experimenta o desconhecido, aposta em movimentos também em Portugal como o surrealismo, o minimalismo ou o futurismo, e a própria literatura modernista vai acompanhar estas transições. Como legados, como renovação, o que é que nós temos? Temos, de facto, este somatório de paradoxos. Por um lado, o esforço na documentação do esforço de guerra, no sentido de perpetuar a memória, e que hoje tentamos recuperar nesta evocação do centenário da guerra. A questão da propaganda e do diálogo com as massas e da massificação, que é simultaneamente um instrumento de guerra e do seu contrário. E que, portanto, aí os seus paradoxos são muito fortes. A propaganda cresce muitíssimo com a guerra, como sabemos. O design, o desenho e mesmo o design específico ligado à guerra e todas as expressões ligadas à propaganda desenvolvem-se imensamente e acabam por ser um instrumento também da sua perpetuação. Por outro lado, ao nível dos intelectuais, os paradoxos eram inevitáveis. No contexto português têm estas especificidades. A sua cumplicidade, o seu empenho, jogando de um lado, jogando do outro, os intelectuais na frente interna, combatendo por ideais que afinal deixaram de ser. No fundo, o que sentem neste final de guerra é o desalento
e uma certa perda até dos seus próprios ideais, aqueles que os levara à luta contra os impérios. E, portanto, a guerra foi sobretudo isso também, uma revolução, uma mudança para um mundo novo, um mundo desconhecido, um mundo diferente. E teve uma particularidade, acaba também por ser, no contexto português, e não só, um instrumento, diríamos hoje, de globalização ou de mundialização, se quiserem, e seguramente um instrumento de europeização. Foi através de muitos destes mecanismos, na circulação ou no exacerbar de alguns dos movimentos que têm associados, quer no campo da literatura, quer nas correntes artísticas em geral, foi também um momento em que os países europeus se encontraram em vozes comuns, em algumas sonantes, outras dissonantes, mas a guerra acabou por ser também, apesar de tudo, um instrumento que fez uma certa aproximação de alguns povos europeus, sobretudo na perpetuação depois da luta pela paz e da cooperação europeia. Muito obrigada.